Olá, sejam bem-vindos. Temos Alexandra Lemos que nos traz mais assuntos interessantes. Tivemos umas senhoras, umas meninas no programa passado e agora temos os três senhores na mente. Exatamente. Na nossa mente não residem só, de forma permanente, as três senhoras, que nós falámos antes. Também temos nossos inimigos internos. Estes são hóspedes. Okay? Estes podem... A tentação, a desculpa e a desmotivação são residentes. Essas são residentes. Essas são porque nos permitem tomar opções, não é? E escolher pelo nosso livre-arbítrio. Estes aqui são hóspedes e, portanto, podem ser também facilmente eliminados se quisermos transformar as nossas crenças limitantes em crenças potenciadoras. E, portanto, eu vou apresentar os senhores, já estão aqui à vista. Estamos a falar do senhor medo, estamos a falar do senhor ódio e estamos a falar do senhor orgulho. Grandes questões, não é? Que Exatamente. De vez em quando nos assaltam, tomam-nos de assalto e são aquilo que não nos deixa ver uma paz maior, não nos deixa observar o amor, instalar o amor e partilhar amor e, no fundo, também não nos tornam pessoas humildes. Então, digamos que o senhor medo aparece na nossa mente também por uma questão de, as crenças que são inculcadas desde a infância. Sim, no eu meio estava familiar, a pensar mesmo nisso. Exatamente. O meio familiar é um meio que nos injeta não só amor, mas muitas vezes medo, porque os nossos pais ou as figuras que cuidam de nós, também eles estão munidos do seu sistema de crenças e fazem o melhor que podem. Agora, grande parte da nossa ação, mesmo no sistema educativo, e estamos a educar os filhos e com quem vive connosco, leva com a nossa, no fundo, com o nosso sistema, a nossa conserva cultural, a nossa conserva de crenças, não é? E, portanto, nós herdamos esse sistema de crenças que nos é passado até ao ponto em que começamos a ter consciência, não é? E a tomar decisões por nós próprios. Então, há o medo, não é? O medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de perder, o medo do insucesso, o medo do sucesso. Quantas pessoas, Heloísa, vivem aterradas, não é? Ou seja, insufladas pelo medo como uma sugestão mental, portanto, se foram tomadas de assalto pelo senhor medo, vivem com grilhetas ou algemas que se colocam a si próprias porque acreditam que não podem, acreditam que não são bons comunicadores, Que não merecem, que não são capazes, que não vale a pena e, portanto, há aqui todo um sistema de crenças inculcadas pelo medo. Provavelmente na família alguém lidou connosco e disse está calado, não faças isso, não vales nada e portanto isto acaba por nos enraizar, não é? Crenças que são formas de pensamento, são hábitos de pensamento que nos levam a não atingir o nosso potencial. São programações, não é? São programações mentais, não é? Exatamente, não nos aproximam ao prazer da vida, que é viver, que é trabalhar, que é ser útil, que é acrescentar valor, mas sim instalam-nos crenças limitantes e nós, sempre que vamos na direção dos nossos objetivos, a primeira voz que ouvimos, em vez de ser a voz de uma consciência maior e que está lá para se esforçar e para avançar, vamos ouvir estas vozes automáticas. Claro. No fundo, são automatismos, não é? Que nos são sugeridos e o medo também é trazido pela sociedade, é trazido por determinados... Exatamente. O que é que vão falar, o que é que vão falar, o que é que vai acontecer. O medo é paralisante. E, portanto, como consequência do medo, o que é que nós temos? Pessoas indecisas, nervosas, ansiosas. Exato. Têm muita dificuldade em decidir. Porquê? Porque não confiam no futuro. A primeira personagem que desaparece é o Senhor Medo. E o Senhor Medo capta a atenção da pessoa que quer atingir um determinado objetivo, nós damos atenção ao Senhor Medo e claro que a nossa energia vai para onde está focada a nossa atenção. Ora, se eu dou atenção ao Senhor Medo, se eu converso com ele de uma forma limitante e se acredito nele, claro que eu fico paralisado. Muitas vezes temos medo de coisas que aconteceram no passado e que não foram favoráveis à nossa experiência. E, portanto, aparecem aqui sistemas traumáticos e que fazem com que a voz interior do Senhor Medo diga já falhaste uma vez, agora vais voltar a fazer isso, vais falhar. E, portanto, acreditamos mais na conversa do Senhor Medo do que noutra voz, que é a voz da possibilidade, da capacidade e do merecimento. Muitas vezes também tivemos coisas tão boas no passado, que em vez de estarmos no aqui e agora, no nosso momento presente, que é o momento, é o palco da vida, que nos permite tomar decisões agora, para construirmos o futuro, estamos voltados para o passado. No passado é que era bom e, portanto, eu acabo por ter medo do presente. Claro. Estes sistemas em que o ser humano ouve o Senhor Medo e está muito voltado para o passado, são sistemas no qual o ser humano vai vestir uma pele psicológica de depressão. Claro. Acabamos por entrar em depressão, então o nosso agora fica completamente fora do nosso alcance, que é aqui, agora que podemos agir. Por outro lado, o Senhor Medo também nos coloca a imaginar um futuro catastrófico. Exato. Desastroso. Negro. E, portanto, ele até está aqui com um capuz negro, porque tem essa imagem forte. E, portanto, nós começamos a ansiar pelo futuro, porque o futuro não vai ser como nós queremos, ou então
também entramos numa espécie de modelo psicológico de ansiedade, porque hoje não consigo isto, no futuro é que vai ser. Então adiamos a nossa felicidade com medo. E de adiamento em adiamento instala-se o medo e a outra melhor versão de nós próprios não aparece. O senhor ódio também é um senhor muito ativo. Okay? E se nós lhe dermos atenção, também aparece com, digamos, por exemplo, estratos ou comunidades muito agressivas, claro. Não é? Onde aparecem imagens de aquela pessoa é um imbecil, não merece viver, tem que ser eliminado. E, portanto, há aqui uma separação. O ódio não cria união, pelo contrário. Claro. Não é? Quando nós odiamos alguém, estamos a olhar para a pessoa na sua perspectiva menos favorável. E, portanto, o nosso foco está aí e leva-nos a querer separar e até a querer aniquilar o outro. Então, o senhor ódio também não nos faz crescer. O senhor ódio faz com que apareçam pessoas, por exemplo, muito agressivas. Imagine, por exemplo, uma chefia, não é? Ou um colaborador numa empresa cheio de ódio. Exato. Tudo à volta dele. A fel. Exatamente. Até criam ambientes tóxicos. Pessoas tóxicas que têm uma elevada dose de ódio dentro delas. Podem ser ajudadas? Podem. Por isso é que eu digo, estes senhores são hóspedes e nós podemos, digamos, não lhes dar atenção e neutralizar, no fundo, estas sugestões da nossa mente pela voz destes senhores. Portanto, a agressividade, a tentativa de aniquilação e, portanto, para eu ganhar alguém tem que perder. Então, há aqui o ódio instalado, não me favorece, de facto. E o senhor orgulho? Oh, Heloísa, quantas famílias há que estão de relações cortadas, e eu já me refiro aqui ao meio familiar, porque é o nosso berço, não é? Claro. É o meio onde nós temos afetos, crescemos com estas pessoas, sejam irmãos, pais, primos, marido, mulher, e por aí fora, cunhados, cunhadas, às vezes por questões de termos orgulho, não é? Agora fez-me isto, não vou falar com ela ou não vou falar com ele. E, portanto, o orgulho faz com que nós nos isolemos na nossa caixa hermética, não é? Achamos que temos razão, que os outros nunca chegarão, são de outro estrato social, não merecem estar na minha presença, nem me vou dignar a olhar para essa pessoa. E, portanto, o orgulho não é aquele orgulho que uma mãe tem orgulho do seu filho. Isso é maravilhoso, não é? Não é esse orgulho, é aquele orgulho que afasta, não é? As outras pessoas de mim. É um orgulho que me coloca a pensar na grandiosidade que eu sou face à pequenez de outras pessoas. Exato. Diminui o outro, não é? Diminui o outro maior. E nós amplificamos o nosso tamanho. E, portanto, isso faz com que eu não queira reconectar a comunicação com certas pessoas, acabe por me isolar, porque o orgulho, de facto, não traz a humildade de estabelecer aqui o perdão numa relação funcional, e as pessoas orgulhosas normalmente perdem, claro que sim, no longo prazo, às vezes no curto prazo ganham, aparentemente, porque estão lá novamente no PI, e, portanto, a grande questão é saber até que ponto é que vamos dar atenção e deixar que estes senhores nos tomem de assalto, porque são aquelas vozes internas que são os nossos principais inimigos. Eu costumo dizer que os nossos inimigos não estão fora. Não estão. Às vezes aparecem pessoas que parecem os inimigos, e estamos a falar dos inimigos psicológicos, não é? E que nós olhamos para elas nessa perspectiva, não é? Porque já está instalado em nós ou o medo, não é? Ou o ódio, ou pessoas que são menores, ok? E nós temos orgulho e, portanto, desconectamos dessas pessoas. Mais uma vez, como é que se lida? É isso. Como é que se lida Como com é que isso? se lida com estes três senhores? Porque nós podemos, de facto, evoluir, progredir como seres humanos e não dar atenção a estas três personagens que acabam também por ser sinistras, contudo não são para ser abatidas no sentido, eu não quero olhar para elas, deixa-me olhar de frente, deixa-me fazer as pazes, não é? Recebê-las na minha morada interna, agora vou aprender a naturalizá-las. Qual é a questão? Primeiro, não é? Não dar atenção, ok? Não dar foco. Sempre que vier uma sensação de ódio, não é? A emoção do medo e uma sensação do orgulho instalado, temos que identificar, como é óbvio, mas não dar atenção, é o primeiro passo. A pergunta de ordem, lembra-se? Claro, beneficia-me. Eu já estou a colocar aqui, até coloco na cabeça do senhor. Beneficia-me. Esta é a pergunta-chave. Isto torna-me mais eficaz ou prejudica-me? Mas a pergunta é, beneficia-me isto? Neste caso, vai-me tornar mais funcional, vai-me levar a atingir a minha melhor versão, vai-me tornar um ser elevado, evoluído, feliz? Será que sim? Se a resposta for não. Não beneficia, e em pessoas funcionais, normalmente a resposta expectável é não, porque aqui não me deixa avançar para o que eu quero, aqui afasta-me das pessoas e torna-me agressivo, e aqui, enfim, põe-me completamente em desconexão com pessoas que eu até gosto, mas o orgulho faz com que eu não me conecte, e portanto levo também aqui uma perda, não é? Então, se não beneficia, qual é
uma estratégia para nós comunicarmos com a nossa mente. Next, ou seja, venha ao próximo pensamento. Pensamentos que têm este tipo de, enfim, de características, de vibração, não vou dar. E, portanto, e depois, não dando atenção, eu posso instalar afirmações poderosas. Porque isto, no fundo, é eu a falar com a minha mente. É muito interessante esta dinâmica. As pessoas, às vezes, andam no tal pensamento acelerado, que nem temos a capacidade de identificar estas dinâmicas. Portanto, com calma, vamos afirmar, bom, o medo beneficia-me. Não, o medo só me prejudica. Então, a única coisa que me beneficia é o amor. O amor é o caminho, é a rota para eu atingir o sucesso, não é? Vibrando no amor e fazendo coisas que têm a ver com o amor. Portanto, a partilha, a união, a integração, o apreço pela vida, não é? O prazer de estar vivo, não é? Amar as coisas, interessar-se de forma genuína. E, portanto, sem receios, não é? Mas sim com confiança, sermos afoitos nas nossas obras, pensarmos também no longo prazo, pensar nas futuras gerações. E com amor nós conseguimos educar melhor uma criança, não é? O medo, atenção, que o medo em doses homeopáticas faz-nos bem. Só que não é o medo que eu estou aqui a falar, é a preocupação. Por exemplo, uma mãe que tem medo ou receio que o filho vá passar a estrada porque ainda é pequenino, ainda não tem consciência, não é? De olhar para um lado, olhar para o outro. Isso não é bem o medo que eu estou a falar, que é o medo que nos aniquila e que não faz sentido, não tem qualquer tipo de existência real. Só nos afasta daquilo que é a nossa visão e o nosso foco, o nosso alvo. E, portanto, a comunicação em termos de afirmação para lidar com este tipo de dinâmicas, não é? Primeiro é não lhes dar atenção, este é o primeiro passo. O segundo passo, instalar a pergunta, beneficia-me? Não, next, venha ao próximo pensamento e o próximo pensamento é exatamente isto. São afirmações poderosas dizendo o medo prejudica-me, só o amor me beneficia. Aqui também. A instalação da afirmação é exatamente dentro desta dinâmica, que é o ódio só me prejudica, só a paz me beneficia. E aqui também instalar a mesma dinâmica, que é o orgulho só me prejudica, não é? Só a humildade me beneficia. E, portanto, isto dito várias vezes sem conta, faz com que o ser humano consiga, nos momentos em que precisa de atuar e que queira não dar atenção a estes hóspedes, porque eles aparecem, não é? Faz com que ele consiga, de facto, atingir a sua melhor versão, consiga atingir os seus objetivos, tendo em conta que há aqui uma negociação com estes senhores e eles depois vão-se embora. Claro. Isto enfim, é passo a passo, não é de um dia para o outro. Nós aprendemos por repetição, não é? E por relevância, e sempre que nós conseguimos, no fundo, superar este desafio destas sugestões mentais, neutralizando-as, nós até podemos celebrar e dizer, uau, hoje consegui. É por isso que é importante, ao final do dia, fazer uma reflexão. Mas, acima de tudo, ponderar. Eu vou escolher também entre o medo e o amor, não é? Entre o ódio e a paz, e entre o orgulho e a humildade. Ora bem, perante isto, acho que as pessoas funcionais, é isso que se pretende, escolherão sempre um caminho mais prazeroso, mais realizante e, acima de tudo, que integre as pessoas conseguirão ser mais e melhores, não é? Mais com e melhores. certeza. Exatamente. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Luísa.